Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputado Tio Carlos, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria e da escadaria também, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e que nos acompanham pelas redes sociais. Bom, eu ocupo a tribuna para manifestar, não digo indignação, mas assim, manifestar o entendimento do absurdo que está contido numa entrevista hoje do governador Pezão. O governador Pezão, na entrevista ao RJTV, então, de repente, fez uma afirmação que nós do PSOL éramos da oposição e da oposição até contrário aos incentivos fiscais. Eles até se manifestaram ontem na Assembleia Legislativa contra os incentivos fiscais. Isto é uma inverdade, pura inverdade. Nós não somos contra incentivos fiscais. O que nós somos contra é os incentivos fiscais que têm sido dados pelo Estado sem critério, sem avaliação, sem ter o conhecimento do que significa isso em termos de retorno positivo para o Estado do Rio de Janeiro. É isso daí o que nós somos contra. Nós não somos contra. Se há realmente a necessidade, o reconhecimento da importância da instalação de uma determinada empresa e que deva receber incentivos fiscais do Estado, nós apoiamos. Agora, dá 850 milhões para a Ambev, isto para dizer que gerem, e os 850 milhões, nobre deputado Julianelli, para promover 80 empregos, ou seja, 1 milhão por emprego. Tem alguma coisa aí que realmente não condiz com uma boa administração de uma política de implementação de indústrias no Estado do Rio de Janeiro para beneficiar o Estado. Tem que ser para beneficiar o Estado. Se não for para beneficiar o Estado, então também não tem. E o benefício, quando eu deixo muito claro beneficiar o Estado, significa, através deste benefício do Estado, ele ser estendido exatamente para toda a população do Estado do Rio de Janeiro. De maneira que falta com a verdade este tipo de afirmação. E eu tinha que vir aqui para manifestar, onde afirmações desse tipo, tentando desqualificar exatamente aqueles que estão aqui neste parlamento, tentando de todas as formas possíveis e impossíveis cumprir com a função de legislador, e legislador que tem compromisso com as transformações que são exigidas pela sociedade. Quer dizer, não adianta mentira alguma, porque esta mentira não cola e, portanto, a desqualificação pretendida não acontecerá. Então, lamento profundamente, aliás, com afirmações desse tipo. E o que a gente tem assistido e tem visto e tem observado, com as análises que estamos fazendo até agora, é um despreparo do Pezão para ser governador do Estado do Rio de Janeiro. Despreparo total. A mensagem que ele trouxe ontem para cá, hoje inclusive já objeto de pronunciamentos de outros parlamentares, onde diz que inclusive tem vício de inconstitucionalidade. Como é que o governador traz para o Legislativo do Estado exatamente uma mensagem que tem vício de iniciativa, que é inconstitucional? Está querendo com isso o quê? Jogar exatamente para a galera. E jogar
através de quê? De inverdades. Porque significa que, se é inconstitucional, isto provavelmente não vai para frente. Não indo para frente, então não tem o efeito que é anunciado que vai acontecer exatamente com matéria desta natureza. E o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, em relação, por exemplo, ao Hospital Pedro Ernesto, é um escândalo que não tem tamanho. O sucateamento, mas isso daí está na lógica do governador Pezão. O ex-governador desse estado, Sérgio Cabral, acabou com o Instituto de Infectologia do Caju, fundado por Dom Pedro II, e que fazia a prestação de serviços, não só no atendimento, mas na pesquisa realizada, ou seja, na busca exatamente de eliminação das doenças que tivesse como origem exatamente as infecções. É lamentável. Como é que você fecha um hospital deste? E aí, por acaso, houve a substituição por um outro mais aparelhado, com mais recursos técnicos, com mais recursos humanos? Não. Acabou. Olha aí o que está acontecendo. Dengue no estado do Rio de Janeiro, numa quantidade nunca vista. E agora com o surgimento da Zika, que dizem-se ser o responsável pelos casos de microcefalia, que aqui no estado também já é registrado com um número expressivo. Quer dizer, então a lógica deste pessoal é acabar com isto. Quer dizer, você de repente tem um hospital universitário, de formar mestrandos, doutorandos, está lá, vários mestrandos, vários doutorandos, fazendo exatamente os seus estudos, quer dizer, totalmente prejudicados e parados sem ter garantia da continuidade. 800 leitos possui o Hospital Pedro Ernesto. 800 leitos. Sabe quantos tem ocupados? Apenas 80, 10%. Quer dizer, como é que se sucateia? É um crime, isso é um crime. O governador Pezão, à frente desse estado, não é de hoje, ele não pode dizer que é de hoje, não é de hoje não, porque desde a época do Garotinho e da Rosinha, que ele participa exercendo funções importantes no governo do estado do Rio de Janeiro. E hoje, como governador, é claro que nada mais, nada menos ele faz do que dar sequência exatamente aquilo que sempre foi a lógica norteadora da administração do estado por essas pessoas. As propostas apresentadas aqui para a saída da crise, pode ficar certo, deputado Julianelli, deputado Conde Bento Quenturro e deputado Paulo Ramos, não vão contribuir de forma efetiva para a saída. Não vão, porque esta saída da crise, ela não deve se resumir única e exclusivamente à questão da obtenção do equilíbrio financeiro. Não é só isso, das finanças. Quer dizer, você tem que fazer uma reestruturação radical na máquina administrativa do Estado. Você tem que, para fazer isso, você tem que conversar com a sociedade. Há muitos anos que os governantes não conversam com a sociedade. Tem que conversar com a sociedade, né? Essa destruição das políticas públicas é um negócio muito complicado. O sucateamento da UERJ. A UERJ, cursos referências pela sua excelência para o Brasil inteiro e até para fora do Brasil. Como é que você como é que você fecha uma universidade desta? Então, isto daí é que é a crise, e esta crise tem pai, tem mãe, tem responsável. E, no momento, chama-se Pezão. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer. E agora eu vou para a manifestação lá fora, porque aquele povo lá merece o nosso total apoio.